bem-vindo ao canal da Complementar. Nesse vídeo, nós daremos início, de fato, ao dimensionamento do condutor do circuito número 1. Nós veremos, nesse vídeo, como fazer o dimensionamento pelo critério de seções mínimas e pelo critério de capacidade de condução de corrente. Nos vídeos anteriores, foi mostrado como determinar o esquema de condutores vivos, método de instalação e método de referência, tensão nominal, potência total em volt-ampere, potência total em watts e a temperatura ambiente para fins de dimensionamento. Se você ainda não assistiu os vídeos, peço, por favor, que volte e assista os vídeos anteriores. Bom, o primeiro critério de dimensionamento que nós vamos aplicar aqui é o critério de seções mínimas, pois é o critério mais simples de ser aplicado. Basta consultar a tabela de número 47 da NBR 5410. Tendo acesso à NBR 5410, busque pela tabela 47, que fica na página 113 da norma. Ao analisar a tabela 47, nós precisamos fazer análise primeiro da coluna mais à esquerda e ir avançando para as colunas da direita. A coluna da esquerda traz o tipo de linha, se ela é fixa em geral ou se ela é flexível. No nosso caso, nós vimos que o nosso método de instalação se refere a cabos isolados instalados em eletrodutos embutidos nas paredes de alvenaria e na laje. Ou seja, não há como movimentar essa linha elétrica, ela é fixa. Logo, nós temos que trabalhar com instalações fixas em geral. Dando sequência, as instalações fixas em geral são divididas em condutores e cabos isolados e condutores nus. O uso de condutores nus é vedado em instalações residenciais, ou seja, nós só podemos trabalhar com condutores e cabos isolados no caso das instalações residenciais. E como nós já havíamos visto em outros vídeos, no nosso caso estávamos trabalhando com cabos isolados, ou seja, vamos continuar com esta coluna aqui. Avançando pela tabela, vamos para a segunda coluna, onde falamos em utilização do circuito. A pergunta é a seguinte: o circuito serve para fins de iluminação, para fins de sinalização e controle, ou tudo aquilo que não é iluminação e não é sinalização e controle, ou seja, força? No nosso caso, estamos trabalhando com circuitos de iluminação. Então, vamos trabalhar com esta linha aqui, circuitos de iluminação. Por fim, avançando mais uma coluna, nós avançamos para a seção mínima do condutor em milímetros quadrados, de acordo com o material condutor utilizado. Se ele é cobre, vai ser igual a 1,5 milímetros quadrados, ou se ele é de alumínio, e essa seção mínima será de 16 milímetros quadrados. Condutores de alumínio também são vedados em instalações residenciais. A permissão do uso de condutores de alumínio só é dada para instalações comerciais e instalações industriais e ainda assim com algumas restrições. Então, no nosso caso, o condutor será de cobre, logo a seção mínima do nosso condutor será de 1,5 milímetros quadrados. E assim está finalizado o critério de seções mínimas. Veja que é um critério bastante simples, bastando apenas a consulta da tabela 47 da norma. Para dar sequência ao dimensionamento, eu vou utilizar como auxílio um memorial de cálculo em Word e nós vamos preenchendo este memorial de cálculo juntos conforme avançamos no dimensionamento. Primeira coisa, qual é o número deste circuito? No caso, nós temos 10 circuitos mais o circuito alimentador e este circuito é o circuito de número 1. A próxima informação é a descrição deste circuito. A descrição desse circuito seria iluminação da suíte, dos banheiros, da circulação e da cozinha. No caso, como nós temos iluminação no circuito 1 e iluminação no circuito 2, apenas para facilitar, eu vou colocar aqui como descrição iluminação parte 1. Porém, no seu projeto, você poderia fazer a descrição por completo, colocando os ambientes em que este circuito de iluminação atende. Para que possamos dar sequência no critério de capacidade de condução, a primeira coisa que nós temos que fazer é calcular a corrente de projeto. E como que nós calculamos a corrente de projeto? Primeiro, nós precisamos determinar a potência aparente do circuito. Para determinar a potência aparente do circuito, nós precisamos da potência ativa e do seu fator de potência. No vídeo anterior, nós já determinamos a potência aparente, sendo ela igual a 708 volt-ampere. Como nós estamos utilizando o memorial de cálculo, eu vou preenchendo as informações e algumas delas nós já obtivemos nos vídeos anteriores. Preenchendo aqui, sendo P a potência ativa igual a 559 watts, foi a potência determinada no vídeo anterior. E o fator de potência igual a... Nós não determinamos o fator de potência no vídeo anterior, mas agora, para calcular o fator de potência, é bastante simples, pois o fator de potência nada mais é do que a potência ativa divididos pela potência aparente.
Nesse caso, eu tenho que a potência ativa é de 559 watts e a potência aparente é de 708. Ou seja, 559 divididos por 708, eu vou obter um fator de potência de aproximadamente 0,79. Eu preencho no meu memorial descritivo, então, 0,79. E eu já sei também qual é a potência aparente. Então, a potência aparente S é igual a 708 volt-amperes. Agora que eu conheço a potência aparente, eu posso calcular a corrente de projeto. O cálculo da corrente de projeto depende se o circuito é mono ou bifásico ou se ele é trifásico. Se ele for monofásico ou bifásico, basta dividir a potência aparente pela tensão nominal. Se ele for trifásico, além disso, eu tenho que dividir a potência aparente por um fator igual a raiz quadrada de 3. Preenchendo as informações do memorial de cálculo, sendo S a potência aparente igual a 708 volt-amperes, a tensão nominal do nosso circuito também foi determinada nos vídeos anteriores e era igual a 127 volts. Aqui tem um detalhe bastante importante no cálculo da corrente de projeto. Lá na NBR 5410, em seu item 6.2.6.1.2, item A, lê-se: a capacidade de condução de corrente dos condutores deve ser igual ou superior à corrente de projeto do circuito, incluindo as componentes harmônicas. E até então, nós não vimos como incluir as componentes harmônicas nas correntes de projeto. A distorção harmônica, ela depende de equipamento para equipamento, de fabricante para fabricante, de modelo de equipamento para modelo de equipamento. E no caso, nós estamos trabalhando com um circuito que vai atender pontos de iluminação genéricos. Eu não sei qual tipo de luminária, qual tipo de lâmpada, modelo, fabricante de lâmpada que o usuário desta residência irá utilizar. Neste caso, a determinação das componentes harmônicas torna-se impossível, passando a ser um critério adotado pelo projetista. Como isso é um critério adotado pelo projetista, eu recomendo que para circuitos de iluminação em geral, onde não se conhece qual equipamento específico vai ser utilizado, um fator de 0,94 que vai ser aplicado sobre a corrente de projeto. Ou seja, nós vamos calcular a corrente de projeto e dividir por 0,94. É este fator FH que aparece aqui na equação deste memorial de cálculo. Sendo assim, eu posso calcular a corrente de projeto. O nosso circuito é monofásico, a potência aparente é igual a 708, vou dividir pela tensão nominal, que é igual a 127 volts, e vou dividir novamente pelo fator de distorção harmônica, igual a 0,94, e vou obter uma corrente de projeto de 5,93 amperes. Logo, a corrente de projeto será igual a 5,93 amperes. Veja que naquela mesma frase que nós lemos sobre a inclusão das componentes harmônicas, ainda fala o seguinte: afetada dos fatores de correção aplicáveis. Então eu tenho que aplicar os fatores de correção para determinar qual é a minha corrente de projeto corrigida. Dando sequência ao memorial de cálculo, nós vamos para o cálculo da corrente de projeto corrigida. Primeira coisa, identificar os métodos de instalação e método de referência. O método de instalação nós também já determinamos em vídeos anteriores, e ele é o método de instalação 7 e o método de referência é o método B1. Agora vamos para a determinação dos fatores de correção. São 4 fatores ao todo: fator de correção por temperatura, fator de correção por agrupamento, fator de correção por resistividade térmica e o fator de correção por carregamento do neutro. Veja, porém, que 2 desses 4 fatores de correção não são aplicáveis ao nosso circuito. O fator de correção por resistividade térmica do solo só é aplicado quando os circuitos elétricos são enterrados, ou seja, o método de referência teria que ser D, de dado. O nosso método de referência é B1. Logo, esse fator de correção não se aplica. Eu poderia dizer que este fator de correção é igual a 1, pois se eu multiplico algo por 1 ou divido por 1 não afeta o cálculo, ou eu poderia simplesmente tirar esta informação daqui, pois ela não se aplica. A mesma coisa acontece para o fator de correção por carregamento do neutro, pois ele só se aplica quando o circuito é trifásico com neutro carregado. O nosso circuito é monofásico. Então, da mesma forma, eu posso tirar essa informação daqui e eu fico apenas com o fator de correção por temperatura e o fator de correção por agrupamento. Vamos começar então pelo fator de correção por temperatura.
O fator de correção por temperatura, ele só se aplica quando a temperatura ambiente for diferente das temperaturas de referência das tabelas 36 a 39 da NBR 5410. Quais temperaturas são essas? 30 graus Celsius para linhas não enterradas e 20 graus Celsius para linhas enterradas. No nosso caso, a linha não é enterrada, logo a temperatura de referência é 30 graus Celsius. E nós definimos para o nosso projeto que a temperatura ambiente adotada será de 33,9 graus Celsius, ou seja, é diferente de 30, logo eu tenho que aplicar um fator de correção por temperatura. Eu vou obter o fator de correção para a temperatura ambiente na tabela 40 da norma, lá na página 106 da NBR 5410. Analisando a tabela 40, nós temos a temperatura ambiente na primeira coluna e nós temos a temperatura do solo. A temperatura do solo será aplicada para circuitos enterrados, ou seja, não é o nosso caso. Olhando as temperaturas ambientes, nós vemos que elas pulam de linha de 5 em 5 graus Celsius, ou seja, 10, 15, 20, 25, 30 não tem, porque 30 seria um fator de correção unitário, ou seja, igual a 1, vai direto para o 35, 40, 45, 50 e assim por diante. No nosso caso, a temperatura ambiente é de 33,9 graus Celsius. Veja que não há na tabela um valor de 33,9, os valores pulam de 5 em 5 graus Celsius. Como recomendação, eu peço que você utilize o fator de correção para a próxima temperatura maior do que a temperatura ambiente. No nosso caso, a temperatura ambiente é de 33,9 graus Celsius, a próxima temperatura ambiente será o 35 graus Celsius. Olhando as próximas colunas, nós temos que os fatores dependem do tipo de isolação, se ele é de PVC ou se ele é de EPR ou XLPE. Cabos de EPR ou XLPE normalmente vão ser unipolares ou multipolares. No nosso caso, estamos trabalhando com condutores isolados, e o condutor isolado mais comum que se encontra em lojas de material elétrico é o condutor com isolação em PVC, e será o condutor que nós utilizaremos. Logo, o fator de correção para 35 graus Celsius com isolação em PVC é igual a 0,94. Basta, então, substituir essa informação no memorial de cálculo. O fator de correção por temperatura considerado é de 0,94. Agora, nós precisamos determinar o fator de correção por agrupamento de circuitos. Para isso, eu preciso consultar a planta baixa do meu projeto de instalações elétricas e verificar quais circuitos compartilham o duto com o circuito em análise. Nós sabemos que o circuito 1 vai alimentar o ponto de iluminação da circulação, vai alimentar os pontos de iluminação da cozinha, dos banheiros e da suíte. Aqui tem um porém muito importante. Repare que junto com o circuito da iluminação número 1, com o circuito de tomadas número 3, com o circuito da máquina de lavar número 10, vai junto o circuito da torneira elétrica número 7 de 5.500 watts. Por experiência do projetista, é sabido que cargas com potências elevadas, como torneiras elétricas e chuveiros elétricos, muito provavelmente precisarão de condutores com seções maiores do que 4 milímetros quadrados, 6 milímetros quadrados, por exemplo, 10 milímetros quadrados, por exemplo. E aqui temos que fazer uma observação com relação à NBR 5410. A NBR 5410, em seu item 6.2.10, que trata da disposição dos condutores, no item 6.2.10.2, diz o seguinte: admite-se que os condutores fechados contenham condutores de mais de um circuito nos seguintes casos, quando as 4 condições seguintes forem simultaneamente atendidas. Vamos ler essas condições. Os circuitos pertencerem à mesma instalação, isto é, se originarem do mesmo dispositivo geral de manobra e proteção. Este item nós estamos atendendo, pois nós temos apenas uma origem da instalação, a nossa entrada de energia. As seções nominais dos condutores de fase estiverem contidas dentro de um intervalo de 3 valores normalizados sucessivos. E é esse ponto que eu quero chamar atenção. Nós estamos dimensionando um condutor para um circuito de iluminação que, a princípio, terá uma seção de 1,5 milímetros quadrados. Nós ainda estamos verificando se essa seção irá atender todos os critérios. Porém, como foi dito, por experiência do projetista, sabe-se que para pontos como
Chuveiros elétricos e torneiras elétricas normalmente se utilizam condutores de 4 milímetros quadrados ou mais, 6 milímetros quadrados, 10 milímetros quadrados. E o que seria um intervalo de 3 valores normalizados sucessivos? Se voltarmos às tabelas 36 a 39 da NBR 5410, veremos o que são seções normalizadas. As seções normalizadas são essas que aparecem na primeira coluna das tabelas 36 a 39, ou seja, 0,5, 0,75, 1, 1,5, 2,5 e assim por diante. Quando a norma fala em 3 seções normalizadas sucessivas, ela está dizendo um intervalo, por exemplo, de 0,5, 0,75 e 1 milímetro quadrado, ou ainda 0,75, 1 milímetro quadrado, 1,5, 1, 1,5 e 2,5, e assim por diante. Nós acabamos de ler que a NBR 5410 só permite o agrupamento de circuitos em condutos fechados se eles estiverem dentro de um intervalo de 3 seções normalizadas. Como nós já temos a expectativa de que para a torneira elétrica e para os chuveiros elétricos essa seção muito provavelmente vai ser maior do que 4 milímetros quadrados, 6 ou 10 milímetros quadrados, não estão no intervalo de 3 seções normalizadas para um condutor de 1,5 milímetros quadrados. O intervalo de 3 seções normalizadas para 1,5 com a maior seção de condutor seria 1,5, 2,5 e 4. 6 e 10 não fazem parte desse intervalo e, por norma, não podem estar dentro do mesmo conduto fechado. Lembrando que este item se aplica a condutos fechados. Se estivéssemos tratando com condutos abertos, essa regra não seria aplicada. Assim, devemos corrigir o nosso projeto, pois veja que estamos usando um mesmo duto para levar os condutores de iluminação, tomadas de uso geral e da torneira elétrica. Feita a correção no projeto, agora temos um eletroduto específico que leva o circuito da torneira elétrica e apenas esse circuito para a torneira, sem compartilhar esse duto com outros circuitos. A mesma correção já foi feita para as tomadas dos chuveiros elétricos. Agora, o número de circuitos agrupados, que era 4 na cozinha, cai para 3, o mesmo número de circuitos agrupados que leva o circuito 1 para a suíte. Então, o número de circuitos agrupados que nós utilizaremos para fins de dimensionamento será 3. Com o número de circuitos agrupados no mesmo eletroduto, devemos buscar o fator de correção por agrupamento nas tabelas 42 a 45. Devemos fazer a leitura das tabelas e verificar qual delas será aplicável ao nosso caso. Se fizermos a leitura da tabela 42, perceberemos o seguinte, que ela se aplica a condutores agrupados em feixe, que é o nosso caso, os condutores estarão agrupados em feixe no interior de um eletroduto, em linhas abertas, não é o nosso caso, ou fechadas, o nosso caso é uma linha fechada, e a condutores agrupados no mesmo plano em camada única, também não é o nosso caso, porém ele se aplica a condutores agrupados em feixe em linhas fechadas, que é o nosso caso. Podemos, então, aplicar a tabela 42. Vamos fazer a leitura da tabela 42. Temos a primeira coluna com um número de referência, uma descrição de como está sendo feita o agrupamento dos condutores, o número de circuitos ou cabos multipolares agrupados, abaixo do número nós temos o fator de agrupamento que deve ser utilizado, e na coluna mais à direita temos a tabela dos métodos de referência. Veja que a primeira linha, a referência número 1, trata dos métodos de referência A a F, das tabelas 36 a 39. Nós estamos utilizando o método B1, que está contido no intervalo A a F, e estamos utilizando a tabela 36. Se formos ler a forma de agrupamento dos condutores, veremos em feixe, que é o nosso caso, ao ar livre ou sobre superfície, embutidos, que é o nosso caso, em conduto fechado, que também é o nosso caso. Ou seja, podemos utilizar a linha 1 da tabela 42. Buscando nela o número de circuitos agrupados, que no nosso caso é igual a 3, encontraremos um fator de correção por agrupamento de 0,7. Voltamos no memorial de cálculo e substituímos agora o valor do fator de correção por 0,7. Na sequência, devemos calcular a corrente de projeto corrigida. Já temos a informação da corrente de projeto e dos devidos fatores de correção. Veja que a equação traz os 4 fatores de correção. Como já informamos, o fator de correção por resistividade térmica e o fator de correção por carregamento do neutro, neste caso, não se aplicam. Logo, podemos tirar eles da equação. Nos resta, agora, calcular a corrente de projeto corrigida. A corrente de projeto foi calculada em 5,93.
O fator de correção por temperatura, 0,94. Então, 5,93 divididos por 0,94. E eu ainda devo dividir isso pelo fator de correção por agrupamento, que é igual a 0,7. Eu vou ter uma corrente de projeto corrigida de aproximadamente 9,01 ampere. Vou substituir as informações no memorial de cálculo. A corrente de projeto era 5,93 e a corrente de projeto corrigida é 9,01 amperes. Com a corrente de projeto corrigida, eu posso voltar na NBR 5410, nas tabelas 36 a 39 e verificar qual seção de condutor nos atende. Na NBR 5410, temos 4 tabelas possíveis, a 36, a 37, a 38 e a 39. Devemos selecionar uma delas de acordo com as características do nosso projeto. A tabela 36 trata de métodos de referência A1, A2, B1, B2, C e D. O nosso método de referência é B1. Trata de condutores, tanto de cobre e alumínio. O nosso condutor é de cobre. E de isolação de PVC. Nós já discutimos aqui que a isolação utilizada será de PVC, por se tratar de condutor isolado e por se tratar da isolação mais comum na construção civil brasileira. Já a tabela 37, ela vai tratar dos mesmos métodos de referência, porém com isolação em EPR ou XLPE, o que não se aplica. E tanto as tabelas 38 e 39 tratam dos métodos de referência EF e G, logo não se aplicam ao nosso caso. Ficaremos então com a tabela 36. Agora, na tabela 36, devemos buscar o nosso método de referência, B1, identificar o número de condutores carregados. No nosso caso, estamos trabalhando com um circuito monofásico a 2 condutores, ou seja, fase mais neutro. Logo, eu tenho 2 condutores carregados. Caso haja dúvida no número de condutores carregados do seu circuito, você pode consultar a tabela 46 da norma, onde ela indica o número de condutores carregados na coluna da direita, conforme o esquema de condutores vivos. Como vimos, monofásico a 2 condutores, temos 2 condutores carregados. Agora, basta, na coluna B1, número de condutores carregados igual a 2, buscar um condutor que possua uma capacidade de condução de corrente maior do que a corrente de projeto corrigida, que no nosso caso é 9,01 ampere. Se olharmos a primeira seção normalizada, 0,5 mm², teremos que a sua capacidade de condução é de 9 amperes. 9 é menor do que 9,01. Logo, eu devo seguir uma seção adiante. 0,75 tem uma capacidade de condução de 11 amperes. 11 amperes é maior do que 9,01. Logo, pelo critério de capacidade de condução de corrente, eu poderia utilizar um condutor de seção nominal igual a 0,75 mm². Porém, quando realizamos o dimensionamento de condutores, devemos fazer o dimensionamento para os 6 critérios e sempre selecionar a maior seção dimensionada. Nós já fizemos o dimensionamento pelo critério de seções mínimas e sabemos que, no mínimo, devemos utilizar um condutor de 1,5 mm². 1,5 mm² possui uma capacidade de condução de 17,5 amperes, que também é maior que 9,01, ou seja, a nossa corrente de projeto corrigida. Logo, utilizaremos o condutor de 1,5 mm². Vamos substituir estas informações no nosso memorial de cálculo. A seção do condutor de fase é igual a 1,5 mm², sendo um condutor por fase. Estamos considerando apenas um condutor por fase. Um número maior de condutores por fase normalmente só é aplicado quando temos condutores com seções muito elevadas, ou seja, acima de 185 mm². Nesse caso, estamos trabalhando com um condutor com uma seção bastante reduzida, 1,5 mm², sendo necessário, então, apenas um condutor por fase. Assim, nós determinamos as seções pelo critério de seções mínimas, verificamos o critério de capacidade de condução de corrente e podemos perceber que a seção mínima de 1,5 mm² também atende o critério de capacidade de condução de corrente. E é com esta seção que nós vamos continuar o processo de dimensionamento. Espero que tenha ficado claro como fazer o dimensionamento pelo critério de seções mínimas e pelo critério de capacidade de condução de corrente. Se você tem interesse em conteúdos de engenharia como esse, siga-nos no Instagram, no @complementaroficial. E até a próxima aula.